Olá, meus amados, a paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma palavra da parte de Deus encontrada no Evangelho segundo escreveu João, o evangelista João, capítulo 3, versículo 16, o 17 e o 18, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, o versículo 16, ele nos traz uma palavra muito importante também da parte do Senhor, quando João escreve dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tal que a mente humana não consegue definir a grandeza desta maneira na qual Deus amou o mundo. A expressão de tal maneira, isso vai além dos nossos pensamentos, isso vai além do nosso entendimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem prazer, a Bíblia fala que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio morre e se perde. O ímpio morre e perece. E perde totalmente a sua salvação. É por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas quanto ao justo, quanto aos servos de Deus, que são fiéis a Deus, que são íntegros na presença de Deus, a Bíblia fala ao contrário do ímpio. A Bíblia fala que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas o amor de Deus é tão grande, que a sua misericórdia, a Bíblia fala que ela dura para sempre. Só que o ser humano, às vezes, por ele imaginar que Deus é tão misericordioso, que o amor dele é tão grande, que Deus jamais vai punir alguém, por mais que ele esteja errado, por mais que ele esteja no pecado. Mas o que acontece de fato, queridos, é que Deus, através da sua misericórdia, ele nos dá tempo e nos dá oportunidade para um conserto, para uma proximidade para com ele, para um arrependimento. Porque quando se é um arrependimento, aí há um sentimento profundo de tristeza em que as pessoas refletem nas suas vidas, deixando de praticar o erro, deixando de praticar o pecado e voltar-se para Deus. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas parecem não se importar com isso, com o amor de Deus que todos os dias está sendo estendido à humanidade de uma forma geral. Todos os dias o amor de Deus está sendo estendido às pessoas de maneira que o Senhor espera ansiosamente as pessoas se arrependerem dos seus pecados, as pessoas se voltarem para Deus. Muitas pessoas às vezes chegam ao ponto de abusar da bondade de Deus, de abusar do amor de Deus, por achar que Deus vai recebê-lo e vai aceitar de qualquer forma, de qualquer maneira. E não é assim. É necessário que nós nos aproximamos de Deus, mas que abandonamos o pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Três coisas têm que acontecer na vida do servo de Deus, na vida do homem. Primeiro, arrependimento. Segundo, a confissão. Terceiro, ele tem que deixar as práticas pecaminosas. Porque não vale simplesmente confessar sem que haja um arrependimento. Não vale simplesmente se arrepender e confessar e não deixar. É necessário se arrepender, é necessário confessar
E é necessário também deixar as práticas, para que assim a graça de Deus ela seja mais abundante nas nossas vidas. O versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É esse o propósito de Deus. Não é condenar as pessoas, não é condenar o mundo, mas sim para que o mundo seja salvo através de Jesus Cristo. Diz ainda a palavra de Deus no versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário crer. E esse crer não é simplesmente dizer eu creio. É necessário crer e provar que você de fato ama Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se você de fato ama Jesus, você será capaz de guardar os seus mandamentos. Você será capaz de se entregar a Ele totalmente. E tudo que Ele te pedir para fazer, você será capaz de cumprir. Porque é isso que o amor de Deus faz na vida da pessoa. É isso que leva o amor de Deus na vida de alguém, fazer com que ele se submeta à vontade de Deus e obedeça ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde para sempre. Guarde esta palavra no seu coração. Em meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada